E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é Ana Cláudia Peixoto, professora de física, e hoje nós vamos continuar estudando a primeira lei de Newton, que é dentro da mecânica, a parte da dinâmica, que a gente começou a ver na aula passada, no meu vídeo anterior, que a primeira lei de Newton também é chamada lei da inércia, que é a tendência do corpo de permanecer no movimento que ele está. Por exemplo, se alguém quiser tirar a minha cadeira aqui na hora, eu vou cair porque eu estou sentada e a minha tendência é continuar sentada. A gente está andando de carro, lembra? Se o carro dobra para a esquerda, o corpo da gente vem para a direita, que a gente quer continuar onde a gente estava. O carro dobra à esquerda, a gente vem para a direita, porque a gente quer continuar onde a gente estava. O carro dá uma freada, a gente vai para frente, porque a gente quer continuar indo para frente. Isso é a primeira lei de Newton, que o corpo tende a permanecer no movimento em que está. E quais são os estados de equilíbrio do corpo? Que equilíbrio é aquela palavra mágica, lembram? Falou na palavra equilíbrio, tem que lembrar. Qual é o valor da força resultante? É o dado que a palavra vem, dentro dela vem esse dado. A força resultante vale zero, zero, certo? Então, falou nessa palavra, a força resultante é zero. E quantos estados de equilíbrio tem o corpo? Dois estados. Corpo parado, claro, tudo considerando, lembrando o referencial, parado em relação ao referencial, força resultante é zero. Corpo em que tipo de movimento? Único, filho único da mecânica, retilíneo uniforme. Também, força resultante, zero. Vale quanto? Zero. E o corpo está em equilíbrio dinâmico, ok? Essa é a primeira lei de Newton. Então, venham comigo, me acompanhem, que nós vamos fazer um exemplo, certo? E daqui a pouquinho vamos entrar na segunda lei, na próxima aula. Iniciamos nessa e continuamos na outra. Então, olha aqui, tcharam, tchá, tchá, vamos lá, vamos pegar o quadro branco para mostrar. Olha aqui. É o seguinte, ó, vamos pegar o seguinte exemplo. Ó, aqui tá uma trajetória, e agora vamos desenhar uma esfera, e essa esfera vai fazer, essa esfera está se movimentando, certo? Com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Essa esfera está se movimentando, olhem bem, com uma velocidade constante de 20 metros por segundo, certo? Então, ela está se movimentando com essa velocidade. Aí, eu sei, a questão diz também, que está sendo aplicada uma força para a direita de 40 newtons sobre ela. Que a massa dela é 2 quilogramas, tá? Estou supondo valores, ok? Daí a primeira pergunta que eu faço, a letra A, tem mais força atuando nessa esfera, além dessa força de 40 newtons? Já que a questão está me dizendo que esse corpo está andando com velocidade constante, claro que tem, né? No mínimo, a gente sabe que duas aqui. Uma é a força-peso, lembra que eu disse que atua sobre todos os corpos que tem aqui no planeta Terra, que é a força da gravidade. E como tem superfície em contato, força normal. E será que tem mais alguma? Claro que sim, claro que sim. Porque se tem essa força para a direita de 40 newtons e esse corpo está com velocidade constante, ele está em equilíbrio, em equilíbrio, certo? Então, se ele está em equilíbrio, qual é a força resultante que está atuando sobre esse corpo? Bom, falou velocidade constante, sinônimo dizer que o corpo está em equilíbrio. É a mesma coisa. Logo, ele está com uma força resultante valendo quanto? Força resultante valendo zero. A força resultante vale zero. Porque ele está em equilíbrio, certo? Falou equilíbrio, velocidade constante, uma coisa liga a outra. E direto a resultante é zero. E para a resultante ser zero, é óbvio que tem que ter uma outra força na mesma direção em sentido contrário para a esquerda. E quanto tem que valer essa força, com certeza?
40 newtons. Certo? Então, sim, tem 3 forças a mais além da F1. Como é que eu sei isso? Porque a questão falou velocidade constante. Logo, o corpo está em equilíbrio. Se o corpo está em equilíbrio, a força resultante é 0. Então, tem que ter uma força contrária com o mesmo valor. E, olha só, tem como achar a força normal? Claro que sim. A força normal vai ser igual à força-peso, concordam? Senão, também a força resultante não daria 0. A força normal em módulo, em valor, tem que ser igual ao peso, senão teria movimento na vertical, a força resultante não seria 0, certo? Então, força normal é igual ao peso. Como é que eu acho o peso? A equação do peso. Massa, isso eu já mostrei na aula passada, vezes a gravidade do planeta, é uma força. Peso não é massa, lembra? A massa está aqui, ó, 2 quilos. Então, o peso igual à força normal, que é 2 vezes 10, igual a 20 newtons. E está respondida a nossa questão. A letra A tinha perguntado se tinha mais força atuando, tem. Quais são os valores das forças? 42 newtons F2, Fn igual a P, que é 20 newtons, F1, 40 newtons. E foi respondido o problema, estão vendo? Agora, se vocês não sabem isso, daí fica difícil. Tem que saber, para conseguir resolver esse problema, ele é um problema fácil, entre aspas, porque quem não sabe sobre a velocidade constante, velocidade constante, a força resultante é 0, que o corpo técnico não consegue, vai achar que está faltando dados na questão. Isso aqui é típica questão que cai em prova de vestibular, Enem, certo? Nas escolas, ok? Bom, e daí? E daí nós vamos dar uma introduzida na segunda lei de Newton. Então, o que nós vimos nessa aula e na aula passada? Que quando a força resultante for 0, o corpo está em equilíbrio, tem 2 estados de equilíbrio, que é a primeira lei de Newton, que o corpo tende a permanecer em repouso, o MRU, até que uma força resultante diferente de 0 atue sobre ele, certo? Essa é a primeira lei. E daí, quando essa força resultante for diferente de 0, daí vem a equação fundamental da dinâmica, que é toda força resultante, não é qualquer força, a resultante é igual ao quê? Massa vezes aceleração. Essa aqui é a nossa equação da segunda lei de Newton, equação fundamental da dinâmica, importantíssima. E olhem bem, não é qualquer força, é a resultante. Vamos só fechar com um exemplo para a gente não ter dúvida sobre isso, ok? Vamos ver um exemplo, olha só. Por exemplo, eu tenho, de novo, o corpo aqui, aqui temos um corpo. Vamos supor que a massa dele seja o corpo A, vou chamar. Massa do corpo A está sobre uma mesa, piripipi, seja de 4 quilogramas. Vamos supor a aceleração da gravidade aqui no planeta Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E aqui eu tenho uma força para a direita de 40 newtons, vamos supor, e tem uma outra força atuando para a esquerda, F2 de 10 newtons. Sabemos, tá claro que tem força-peso aqui, todo mundo sabe, tem força normal, mas a gente sabe como o movimento está sendo na horizontal para a direita, essas forças se cancelam, né? Certo? Mas a gente sabe que elas existem. Perguntarem, além dessas duas, tem mais essas duas aqui, ok? Então, se a questão me perguntar, letra A, qual é o valor da força resultante que está atuando no problema? Bom, se eu te quiser, vou olhar assim, eu poderia aplicar a equação, massa vezes aceleração. Mas a questão não me deu a aceleração do objeto, me deu a aceleração da gravidade, se eu quisesse calcular o peso, por exemplo, do corpo anormal, certo? Que não tem nada a ver com a aceleração do objeto aqui, ó, certo? Que está sendo colocado aqui. Então, eu não posso começar achando a força resultante por essa equação, ok? A não ser que fosse me dada a aceleração. Mas eu tenho a força que aponta para a direita e que é a esquerda. São vetores. O que a gente faz? Uma para cada lado, a gente diminui, porque uma atrapalha a outra. Não estou apontando uma a favor da outra. Uma contra a outra. Sempre a maior menos a menor.
40 menos 10 é a nossa força resultante, que é 30 newtons. Olha que fácil. Estão vendo? Para que lado ela vai apontar? Para a direita. Como é que eu sei? Porque a maior é de 40 e aponta para a direita. Sempre ganha, vence a maior, também tem lógica, né? Bom, mas daí eu posso pedir uma letra B também, já que eu já conheço a equação aqui da equação fundamental da dinâmica. Qual é a aceleração que esse corpo vai andar? Daí fica fácil, eu tenho a massa, que é 30, estão vendo, e tem a massa, que é 4 quilos, e tem a força resultante, que é 30, Então tá, vamos achar a aceleração, então, usando a nossa, finalmente, equação fundamental da dinâmica, Força resultante é massa vezes aceleração. Então, se eu quiser isolar a aceleração, é A igual, a força resultante está em cima, fica em cima, a massa está multiplicando a aceleração, passa para baixo da força resultante, para o outro lado, dividindo. Então, é igual a 30, que é a força resultante, sobre 4. Está aqui, que é 7, exatamente 7,5 metros por segundo ao quadrado. Está aqui o valor da aceleração do sistema. Olha aí como ficou fácil. Mas vocês viram que não é para achar a aceleração? Professor, por que não pegou o 40 para botar aqui no lugar do F ou 10? Porque não pode. Não pode. Aqui a equação da segunda lei de Newton só é para força resultante, não é 40 igual a MA. Não, isso não existe. Só se for a força resultante do problema que vale massa vezes aceleração, que é a nossa equação fundamental da dinâmica. Força resultante igual a massa vezes aceleração, certo? E até a nossa próxima aula, vou abordar mais exercícios, mais problemas sobre essa lei de Newton, certo? E tem mais uma ainda, tem a terceira, que vamos mais à frente falar sobre ela.